Boa noite, minhas lavandinhas. Como vocês estão hoje? Espero que bem. Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo aromático de toda semana, onde a gente conversa sobre aromaterapia de uma forma leve, descomplicada, para trazer aí cada vez mais conhecimento sobre essa ferramenta tão incrível. Sejam muito bem-vindas, como sempre, compartilhem essa live com as pessoas que vocês sabem que amam os óleos essenciais, para que mais e mais mulheres tenham acesso a esta ferramenta tão poderosa, né? E hoje a gente vai falar de um tema que eu amo de paixão, que é o que a química não explica. Então já começa também essa live me contando aqui embaixo se você é lavandinha, se você ainda não é lavandinha, me conta de onde você é, né? Como é que você chegou até aqui, para que eu possa conhecer cada vez mais vocês e trazer um conteúdo relevante, tá? E sejam muito, né? Fiquem muito à vontade para conversar, mandar mensagens, perguntas, porque esse bate-papo é para vocês, tá bom? E eu estudei um bocado de diversos livros para que a gente pudesse bater esse papo. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai falar de aromaterapia fora da química? Porque, na verdade, é a química quem, entre aspas, dita todas as regras da aromaterapia, né? É ela que nos faz pensar se um óleo tem uma ação analgésica, anti-inflamatória, antitumoral. É a química que nos faz saber se um óleo é contraindicado ou não. E é a química também que nos ajuda muitas vezes quando a gente vai buscar aquela questão de artigos científicos e tudo mais. E isso é muito interessante e maravilhoso e muito importante, né? Mas a aromaterapia é muito além disso. Por quê? Porque quando a gente pensa nas plantas, que são a matéria-prima da aromaterapia, a gente está falando de seres vivos. E como todo ser vivo, não é apenas química. Existe ali toda uma energia, todo um aspecto vibracional e uma série de coisas que são muito relevantes, né? E aí o Dr. Malte Rosel, que é o fundador da Ushadi, um aromaterapeuta alemão muito conceituado, ele define que na contramão de métodos e comprovações e reducionismo, o holístico, ele vê a complexidade do todo. E quando a gente fala holístico, nos dias atuais, fica um pouco parecendo charlatanismo, né? É igual quando a gente fala sistêmico, quando a gente fala palavras que entraram numa coisa meio que de balela. Mas o holístico, a palavra holística, ela significa holos, do grego, que significa totalidade. Então, quando eu estou falando de uma terapia holística, eu estou falando de uma terapia que olha para o ser como um todo, que olha para esse ser de forma integrada. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar dentro da aromaterapia também, né? Por quê? Porque senão ficaria tudo muito simples e eu não teria nenhum tipo de dificuldade em usar e aplicar aromaterapia. Lavanda relaxa, porque os componentes químicos dela têm essa ação. Então eu vou usar e vou dormir bem. E aí você pega relato de dezenas de pessoas que não dormem bem com lavanda. Você pega relato de pessoas que usam a hortelã-pimenta, que é em teoria super estimulante, traz concentração, disposição, e que relaxam e dormem bem. E quem explica isso não é a química, é justamente a outra parte, esse lado vibracional e psicoaromático dos óleos. Então, eu quero também mostrar para vocês alguns livros que me norteiam muito nesses aspectos, além da química, tá? O primeiro deles é o livro da Deborah Eidson, que chama Cura Vibracional. Ela traz aí diversos óleos, algumas dezenas de óleos, sobre um olhar energético e vibracional de cada um deles. Então, quando a gente começa a olhar para esses aspectos vibracionais e energéticos de cada planta, a gente tem funções que muitas vezes a gente nem imagina. Então, abri aqui, por exemplo, na citronela. Qual é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em citronela? É um óleo repelente. Pronto. Só. Acabou. A gente pode até pensar, de repente, ele também é levemente anti-inflamatório por causa dos aldeídos, blá, blá, blá. Legal.
Mas o que mais a citronela faz? A citronela, ela é um óleo que traz reconhecimento das frustrações, que contribuem para discursos inflamados e eleva emoções pessimistas. Então, ela promove mudança de atitude. O aroma dela é um repelente natural de inseto, o que inclusive trabalha também como repelente de energias ruins. A citronela, que muitas vezes a gente nem pensa em usar para nada. O livro, Ana, chama Cura Vibracional, da Deborah Edson, tá? Ele é muito gostosinho e fácil de ler. Então, todos os óleos, gente, têm uma ação energética, né? A gente vai entendendo ali, conforme você vai estudando, que as plantas, elas trazem ali as suas próprias frequências. Na fitoterapia, na homeopatia e na aromaterapia não é diferente. Então, é como se o aroma dessas plantas, ao inalarmos, principalmente quando a gente fala de terapias energéticas, de uma modulação emocional e vibracional, a inalação é de longe a via mais indicada. Porque aqui eu não tô procurando uma ação farmacológica dos óleos. Eu tô procurando uma sensação de encontro, de conexão, de bem-estar. E aí, cada pessoa... Eu tô olhando pra uma colinha porque eu monto um roteiro agora, gente, que senão eu me perco e fico aqui divagando sobre coisas da vida, né? E como agora o Instagram tem o risco de nos boicotar e derrubar no meio da live, e eu tenho que subir ela pro YouTube depois, as coisas têm que fazer um sentido, tá? Então, quando a gente pensa na inalação de um óleo essencial, cada pessoa percebe aquele aroma de uma forma diferente. Quantas de vocês aqui gostam, de fato, do aroma da lavanda? Que quando inalam o óleo essencial de lavanda, pensam: nossa, que coisa boa. Comentem aqui. Olha lá, várias lavandinhas aqui comigo. E pode ser de qualquer lavanda, tá? Independente da marca. Mas quantos de vocês, quando inalam, falam: que delícia. Esse aroma me faz bem. Lavanda nunca foi meu preferido. Não gosto de nenhum óleo floral. Então, qual seria? A Edi adora. Então, qual seria o ponto de eu sugerir lavanda para qualquer pessoa relaxar? Se uma pessoa, por exemplo, não gosta do aroma da lavanda. E isso é para todos os óleos. A Babi falou que ela ama a laranja doce. A laranja doce, quando a gente fala que ela é um óleo difícil de errar, é justamente porque o aroma da laranja doce ele é tão convidativo a memórias de infância, né? Aquele cheirinho de bolo de casa de vó, que você chega na casa de uma avó, de uma tia-avó, de uma mãe, enfim, e tem um bolinho saindo do forno de laranja. Que delícia. O que você sente? Acolhimento, colo. E isso independe das moléculas químicas do óleo. Isso a gente está falando de uma percepção olfativa, né? Vale o mesmo para quando a gente fala de sintéticos, né? Muita gente fala: então sintéticos são inúteis. É claro que os sintéticos não têm essa questão terapêutica que tem o óleo essencial. Vejam bem, eu não tô defendendo aqui que vamos parar de inalar óleo essencial e inalar essência sintética. Mas quando a gente inala uma essência sintética, a gente também ativa esses receptores neuronais que reconhecem aquele aroma. E quando eu tenho a inalação, antes de pensar em moléculas químicas que vão fazer uma função farmacológica no meu plasma e atravessar a corrente sanguínea, não. Eu tô falando de sentir um aroma e vincular aquilo a uma memória olfativa que eu tenho. Vou dar um outro exemplo. Cheiro de gasolina. Para a maioria das pessoas, gasolina tem cheiro de fedor. É fedido, tem cheiro de gás. Eu não quero ficar sentindo. Tem algumas pessoas que quando sentem o cheiro da gasolina, sentem cheiro de adrenalina, cheiro de liberdade, cheiro de vou subir numa moto e vou correr pela estrada. Tem outra ligação emocional com aquele aroma. Então, tudo, o nosso olfato, gente, é o nosso primeiro sentido a ser desenvolvido. E é um dos principais sentidos que a gente tem, porque não tem como você querer não usar.
Eu posso não querer sentir o gosto de alimento, fechar a boca e não sentir mais nada. Mas eu preciso respirar para viver. Então eu vou sentir os cheiros. Ah, mas e quando a pessoa tem anosmia? Aí a gente tá falando de uma... que é quando não sente o cheiro. Aí a gente tá falando de uma condição patológica diferente. E aí a gente não deixa de acontecer o efeito dos olhos, tá? Eles vão funcionar mesmo para uma pessoa que tem anosmia, mas ela não vai ter aquela memória olfativa. Ela não vai fazer um vínculo emocional a sentir aquele aroma. Então, isso vale para todas as coisas. Eu, por exemplo, quando eu sinto o cheiro de dama da noite, nossa, eu sinto um cheiro super sensual, uma coisa super perfumada, eu adoro. Eu conheço gente que quando sente cheiro de dama da noite, sente cheiro de flor de defunto. Nossa, vai direto pro cemitério. Então, você imagina para uma pessoa que detesta o cheiro de dama da noite, eu fazer um blend com jasmim. Mas jasmim é super relaxante, é super empoderador, é super o óleo da empatia. Mas para aquela pessoa não vai significar muita coisa, né? E quando a gente olha para a aromaterapia, a gente nunca pode considerar um único pilar, né? Mas o pilar vibracional é o mais fácil da gente conseguir buscar os resultados a médio e longo prazo. Porque quando eu falo do pilar vibracional, do pilar emocional, energético, eu tô falando de autocuidado. Eu tô falando de autorresponsabilidade a respeito das minhas emoções, né? E aí tem até algumas pessoas que vão mais naquela linha do o aroma que eu não gosto é o aroma que eu preciso, então eu preciso trabalhar assim. Mas, gente, vamos pensar, faz sentido mesmo eu forçar a inalação de um cheiro que está sendo prejudicial para aquela pessoa, tentando partir ali de um pressuposto que aquele aroma é o que a energia daquela pessoa está precisando? Não, né? A gente precisa entender que cada pessoa carrega dentro de si uma história. E carregando dentro de si uma história, ela é um ser completamente subjetivo. A gente participou de um simpósio em junho sobre aromaterapia, principalmente voltada para autismo e TDAH. E aí o psicólogo Jonathan Benevides estava trazendo alguns exemplos de óleos que fizessem sentido e tudo mais. E aí ele falou que lá na Irlanda ou na Holanda, não vou me lembrar agora em qual país da Europa, o Olíbano Sacra, né, que é a Boswellia Sacra, ele não é um óleo bem aceito pelas crianças, porque o Olíbano Sacra, ele tem muito aroma de igreja. E lá, a pedofilia na igreja é muito grande. Triste, né? Mas você imagina forçar uma criança a ficar sentindo esse aroma, que traz para ela uma memória tão ruim, tão pesada. E aí, se a gente muitas vezes fica olhando só para efeitos químicos dos óleos, a gente tá deixando de perceber toda essa outra maestria por trás da aromaterapia, né? Então, olhar para uma questão até fisiológica da coisa. Uma pessoa ansiosa prejudica o próprio sistema imune. Uma pessoa que vive sob um estresse danado o tempo todo, produz mais cortisol, mais adrenalina. Quando eu produzo mais cortisol e mais adrenalina, eu derrubo meu sistema imunológico. Então, tudo está interligado, gente. A gente não pode separar a nossa mente do nosso corpo, das nossas emoções. É tudo uma coisa única. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Sim, as lives sempre ficam salvas, tá? Como ultimamente tem rolado um probleminha, às vezes, de cair a live no meio, peço que vocês, se cair, voltem, porque a gente vai voltar. E depois eu consigo salvá-las e eu tô subindo lá no meu canal do YouTube, tá? Depois eu mando o link pra vocês. Mas vamos continuar por aqui agora. E além de tudo, quando a gente tem essa questão interligada, mente, corpo, emoções e tudo mais, a gente, aliás, mente, corpo e emoções é o nome do curso de uma amigona minha, né? Justamente por conta dessa conexão que a gente tem entre si. Quando a gente falou, por exemplo, na live da semana passada, que a dermatite, ela é possivelmente causada por questões emocionais também, a gente não pode simplesmente ignorar tudo aquilo que a pessoa tá vivendo e cuidar dessa pele com hidratação e remédio. Os olhos são multifatoriais, multipotenciais,
exponenciais. Eles são ferramentas dotadas de um poder muito além do que ficar tentando desmembrar um óleo nas suas ações, né? Então, óleos para a ansiedade. Como a Liz falou aqui, ela anda muito estressada. É muito difícil a gente indicar assim de cabeça e falar, esse é o óleo que vai funcionar para você. Né? E às vezes as pessoas ficam frustradas com isso aqui comigo, porque, ai, Nath, só diz um óleo e pronto. Tá bom, a lavanda é um ansiolítico maravilhoso, mas tem pessoas que não vão ficar bem com ela. Por quê? Porque a vibração da lavanda não é uma vibração levinha não, viu? A lavanda não é melzinho na chupeta, não. A lavanda é brava. A lavanda, para ela poder crescer e produzir o seu próprio óleo essencial, para ela poder prosperar na natureza, ela precisa lutar um bocado. Pensa na lavanda lá de Provence. É uma lavanda que passa por um calor extremo, um frio extremo, vento, neve, chuva, um solo extremamente, não pobre, mas diferente, né? Árido. E aí, ela consegue crescer a despeito de tudo aquilo. O que ela produz? Ela produz um óleo extremamente nobre, maravilhoso, lindo e forte. A lavanda fala de uma força, de uma responsabilidade que nem todo mundo tá afim de lidar naquele momento, né? E é por isso que se chama aromaterapia e não aromamedicina. Nem existiria essa palavra. Então a gente, ignorando essa parte vibracional, energética, psicoaromática dos óleos, a gente perde uma parte muito importante e muito bonita da terapia, da aromaterapia, né? Que é esse olhar sobre crianças não precisam dessa responsabilidade, desse peso, dessa força que a lavanda traz. Crianças precisam de leveza, despreocupação, luz solar, energia do sol. Os cítricos nelas vai funcionar muito mais. Mas eu não quero, né, dar energia, eu quero tirar a energia. Dar energia não significa trazer agitação. Significa equilibrar, trazer uma atmosfera diferente para aquela criança, né? Então, isso vale também com um adulto, que às vezes tem preocupação demais, e estresse demais, e responsabilidade demais, e aí você pega e joga uma lavanda naquela mãe que já tá sobrecarregada, cansada, estressada, e ela sente aquele peso nas costas e fala, meu Deus, eu não aguento mais. Falando do capim-limão, Ayla, quando a gente pensa no capim-limão, e essa é uma analogia, gente, que eu gosto muito de fazer. Olha pra planta. Fecha os olhos. Pensa no capim-limão. Faz esse exercício. Vocês já viram capim-limão, todo mundo aqui? Vamos fazer junto esse exercício? O capim-limão, ele é uma grama bem alta, um pouquinho pinicante, mas uma grama alta, né, que bate ali mais ou menos na altura do joelho. E ela é extremamente flexível. Ela balança quando o vento bate uma ventania forte, ela deita toda para um lado e ela volta. E aí a hora que ela deita toda para um lado e ela volta, ela solta aquele perfume, aquela leveza, aquele cheirinho frutado. E a gente se sente, nossa, livre, leve, flexível. É isso. A mesma coisa quando a gente vai olhar para um vetiver. O vetiver, ali naquele tufinho que fica para cima, aquilo não é nada. O vetiver, ele é raiz. O que funciona, a utilidade do vetiver está dentro da terra. E é muito profundo. É muito aterrador. E aí você fala que o vetiver é um óleo super ansiolítico, ele é mesmo, ele é um óleo bastante ansiolítico e bem relaxante, né? Sesquiterpenos e tudo mais. Mas aí você pega, de repente, uma pessoa que é toda presente, toda agora, meu Deus, meu trabalho, e nunca consegue relaxar e voar.
você tá, entre aspas, não vou dizer piorando, mas você tá exacerbando uma característica naquela pessoa que é o que deixa ela mais estressada. Então, talvez para aquela pessoa, usar um eucalipto que vai lá pra cima, voa, né, nas nuvens, fizesse muito mais sentido. E quando a gente ignora isso, mas não tem comprovação científica nenhuma em nada disso. Não tem mesmo. É verdade, não tem. Mas nem tudo na vida tem comprovação científica, gente. E vou te falar uma coisa que eu ouvi de um médico sanitarista que trabalha com práticas integrativas complementares aqui no sul de São Paulo. A medicina termina onde começa a mão da natureza. E tem coisas que a medicina não consegue explicar, que os cientistas não conseguem explicar. E aí, significa que não existe? Então me explica cientificamente por que uma pessoa não relaxa com um óleo que é quimicamente relaxante. Não tem. Né? E é muito importante quando a gente consegue olhar para isso de forma leve, porque a gente deixa de ficar tão neurótica procurando uma combinação de blends incríveis e poderosos quimicamente para tentar desvendar, para tentar complicar uma coisa. Eu tenho várias alunas que, antes de entrar, às vezes me perguntam, né? Antes de conhecer meu método, minha forma de trabalhar. Nath, tem biblioteca de artigos científicos no seu curso? Não. Quando a gente fala de artigos científicos para citar questões importantes como interação medicamentosa, química dos óleos, né? Ou até, de repente, ali na parte química trazer algum aspecto, por exemplo, do limoneno como solvente de gordura para o colesterol, claro que a gente vai citar os artigos. Mas o que eu trabalho, o que eu vivencio na minha prática, na minha experiência clínica, é que a aromaterapia é o conjunto disso tudo. Né? É a combinação de olhar para o que cada pessoa precisa, olhar para o que aquela pessoa prefere e olhar para o que os olhos vão falar para você. Eu nunca prescrevo um protocolo ao vivo, né? Por quê? Porque eu preciso pensar, eu preciso sentir, eu preciso ouvir o que os olhos vão falar comigo, né? O que aquela pessoa falou, né? Conectou comigo, porque tudo é energia. Até um tempo atrás ficou muito em alta um aparelho chamado Zylo, acho. Zaito, que é um aparelho que você bota a mãozinha, ele faz uma leitura e te diz todos os óleos que você precisa usar. E aí, eu fiquei horrorizada. Não sei se a Dai tá aqui. A Dai, inclusive, comentou sobre ele há um tempo atrás. Que, era muito absurdo você botar a mão no negócio e sair de lá com uma prescrição de óleos essenciais. Pouco tempo depois, na minha viagem da Amazônia, eu descobri que alguns médicos, dentre eles o Dr. Guilherme Berlander, que é um profissional extremamente qualificado e integrativo, usam o sistema do Zaito como forma complementar às suas abordagens clínicas. Então, primeiro, existem vários softwares, tá? Né? Entrando um pouquinho nessa prática para não acharem que eu tô defendendo o aparelho. Existem vários softwares e existe o software que é vendido somente para médicos, que ele faz uma leitura muito mais ampla, muito mais abrangente, porque sim, nós somos energia. E sim, quando nós estamos doentes, algumas ondas e algumas frequências mudam na gente. Existe comprovação disso. Até no livro do Dr. Malte, ele mostra... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Eletrofotônica. O campo de energia de uma gota de óleo de rosas. Olha que legal. Então, sim, você consegue fazer uma avaliação energética através da leitura ali da palma da mão para sentir o que aquela pessoa está ressoando. Isso não vai ditar única e exclusivamente quais são os óleos que a pessoa vai precisar usar. E nem tampouco é necessário para você entender bem um interagente. E é por isso que eu defendo muito de que a anamnese é fundamental. Porque se você recebe uma pessoa que tá com ansiedade pura e simplesmente, você vai olhar para efeitos ansiolíticos dos olhos.
Mas se você conversa e escuta essa pessoa, você vai conseguir entender muito mais. Você vai entender de onde vem aquela ansiedade, né? Se é do trabalho, do cônjuge, se ela tá sobrecarregada, se é da família, se ela é ansiosa desde pequenininha. Vamos entender um pouquinho como é que foi essa infância. Ela era muito demandada, ela era muito cobrada pelos pais, ela era talvez um pouco negligenciada, e isso gerou ansiedade nela na infância. Isso, inclusive, faz com que a gente olhe para os nossos pequenos, que estão gerando, né, estão apresentando quadros de ansiedade cada vez mais cedo. E aí você consegue pensar que, poxa, talvez uma pessoa que esteja apresentando um quadro de ansiedade, que traz isso desde a infância, porque, minha mãe, né, cobrava muito que eu fosse muito boazinha, que eu fosse muito fofa, que eu sentasse direito, que eu tirasse notas boas, que eu arrumasse meu quarto, que, enfim, aquela pessoa já carrega uma carga de eu preciso ser incrível o tempo todo. E aí escolher talvez olhos que tragam para ela essa energia, essa maturidade, é tudo que ela não precisa. Ela, na verdade, precisa de um colo, de um abraço, de alguém que vira e fala assim, ó, vem cá, tá tudo bem, né? Quando a gente fala de óleo essencial para luto, o que a gente vai pensar? Quimicamente, o que você traz para luto? Nada. Né? Talvez um antidepressivo, mas o antidepressivo não vai tratar o luto. O antidepressivo vai deixar aquela pessoa apática e ela não vai sentir nada, nem dor. Triste isso, né? Porque o luto, ele é um sentimento que precisa ser vivido, como qualquer outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, de aromaterapia no luto, a primeira coisa que a maioria das pessoas sugerem é, vamos colocar um óleo pra, né, virar essa página. Não! O que uma pessoa que acabou de perder alguém ou algo precisa? De um abraço, de um colo. Óleos que falam de colo. Cipreste, manjerona, bergamota. Por quê? Porque é assim. Porque é assim desde que o mundo é mundo e as nossas vós e as nossas bisavós davam um chazinho de capim-cidreira pra gente ficar mais calmo num momento difícil. E ninguém sabia que era porque a capim-cidreira tinha aldeídos. Não! É porque trazia calma. A camomila, o chazinho de alfazema, né? Então, a gente tem toda essa ancestralidade das ervas a nosso favor na aromaterapia. Os óleos essenciais nada mais são do que a erva extremamente concentrada num frasquinho. E ignorar isso e sair usando óleo essencial para limpar chão, para fazer asepsia do ambiente, é até desrespeitoso com a natureza. Enquanto eu estava procurando material para fazer essa live, eu li uma notícia que me deixou muito chocada. Né? Eu não fui a fundo para investigar o quanto essa notícia é verdadeira ou não, mas eu vi ela em alguns lugares. As plantas gritam quando a gente machuca elas, sabia? Só que elas gritam a mais ou menos 20.000 Hz numa onda dessas e nosso ouvido não tem capacidade auditiva para escutar. Aí você tá lá judiando da planta, machucando plantas para pingar óleo essencial na máquina de lavar. Para ficar usando um óleo de manhã, um de tarde, um de noite, um de dia, para se sentir bem. Hoje mesmo aqui na caixinha alguém perguntou, né, Nath, eu posso usar vários blends ao longo do dia para que eu me sinta melhor? Você até pode, mas o que é se sentir melhor? Né? Quando a gente pensa em tratamentos para doenças, né, e aí as grandes marcas nem podem falar disso, porque na aromaterapia a gente aqui no Brasil não tem regulamentação, mas eu como aromaterapeuta posso. Quando a gente fala de doenças, aí sim a gente está falando de um protocolo. A gente está falando de algo que tem começo, meio e fim, que visa atacar um patógeno. Então eu tenho uma infecção de garganta causada por uma bactéria e vou usar antibiótico, e vou usar um óleo antibiótico.
Beleza, eu vou usar por de 7 a 10 dias, que é o tempo que o antibiótico demora para agir no meu corpo. Eu vou fazer uma compressa aqui na região da garganta para ele ter uma máxima absorção. Eu vou fazer também um chá de orégano bem forte, vou tomar ele várias vezes. Aí eu tô falando de uma doença, eu tô tratando como medicamentos, eu tô olhando só para a parte química. Mas quando eu tô falando de bem-estar, e o bem-estar, ele é a primeira, a pontinha do iceberg da sua saúde. Quer dizer, não, ao contrário, né, Natália? Pensei melhor, numa analogia melhor. O bem-estar, ele é a base da pirâmide da sua saúde. E as doenças são só o topinho da pirâmide. Se você estiver sólida, estruturada, se você estiver bem aqui embaixo, tudo que vem pra cima tende a ser muito mais suave. Pessoas felizes, saudáveis, emocionalmente bem, ficam muito menos doentes. Isso tem comprovação científica. Por que quando uma pessoa sofre de câncer ou doenças terminais, vai hoje no hospital, comediante, super-herói, bandinhas, pra tirar aquela coisa deprimida de um ambiente hospitalar. Eu tenho um amigo recente que eu perdi pro câncer, ele faleceu em outubro, e na semana que ele tava, assim, já em paliativo total, a médica virou e falou assim, o que você quer agora, né? E ele falou, quero ver minha cachorra. E levaram a cachorra pra dentro do hospital. Por quê? Porque ele se sentiu feliz. Eu tenho certeza que naquele dia ele precisou de menos morfina, de menos analgésico, de menos sedativo, porque ele tava bem. Então, gente, a gente não pode ignorar todos esses aspectos energéticos, emocionais, vibracionais e olhar para o nosso corpo como se ele fosse uma máquina funcional. O câncer é uma doença que fala de emoções. E eu não estou anulando a medicina, vejam bem. Eu não estou falando aqui uma pessoa que tem câncer na garganta é porque não fala tudo que precisa e ela precisa falar para se curar. Eu estou falando que é isso também. Eu estou falando que isso é parte deste cuidado. Que essa pessoa também precisa ir para terapia para a gente entender o que não está fluindo muito bem. Né? Pra gente trazer para esse jogo, já que somos tudo uma coisa só. E aí quando a gente pensa nisso, fica muito mais fácil trazer essa abordagem integrativa para os cuidados. Reiki. Reiki é uma prática integrativa. Como é que você explica que o Reiki funciona? Funciona. Eu atendi uma gestante uma vez, eu sou reikiana, que ela tava com muita contração, muita, e eu fui pro hospital meio correndo, eu não tinha quase nada à mão, eu tinha um óleo de massagem com a lavanda só, porque isso ficava sempre na minha bolsinha, nem o rebozo eu tinha. Ela tava deitada lá, tipo, no momento quietinho, eu comecei a aplicar um reiki na lombar dela, ela dormiu! Por quê? Porque ele muda as frequências vibracionais daquela pessoa, daquele lugar, daquele corpo. E tudo isso faz bem. Da mesma forma que quando a gente abraça uma outra pessoa, a gente tá trocando energia com ela. Sabe quando alguém chega, né, entra na sua casa e a pessoa vai embora, você começa a bocejar e fica meio pesado, você fala, nossa, ai, credo, que energia pesada. Por quê? Quimicamente a pessoa não deixou nada ali. Mas existe toda uma aura, existe todo um campo que a gente precisa trabalhar também. Né? E aí quando você pega um óleo, um cítrico, uma laranja, uma bergamota, uma mandarina, você tá falando aí de despreocupação, de leveza, de luz solar, de coisas que basicamente fazem qualquer pessoa sorrir. Façam esse exercício, vamos fazer junto. Vamos pegar uma laranja doce, ou uma mandarina, uma bergamota. Cadê minha laranja doce? Minha mandarina eu dei pra minha prima. A mandarina verde que eu amo. Mas eu tenho a amarela, cadê? Aqui, a vermelha, a mandarina vermelha. Sente.
Gente, dá vontade de sorrir. Dá vontade de... Nossa, eu quero sentir esse cheiro o dia inteiro. Eu quero sentir essa sensação o dia inteiro. Por quê? Porque é isso. É leve, é gostoso, é tranquilo. E ao mesmo tempo, quando eu tenho uma pessoa que vive lá no mundo da lua, pode ser que para aquela pessoa eu esteja falando de uma energia mais pesada. Eu preciso que ela bote o pezinho dela no chão, meu filhote. Enzinho, se você deixar... Ó, agora há pouco, o bichinho foi tomar banho. Saiu do banho, filho vai botar o pijama. Tá bom. Aí ele foi pro quarto dele pra botar o pijama. Neste momento que ele chegou no quarto dele, ele viu um desenho. Aí ele veio pelado pra cozinha com o desenho e me mostrar o desenho. Aí eu falei, que lindo, filho, agora vai pôr o pijama. Aí eu fui lá no quarto dele, abriu a gaveta, botou a cueca e achou outra coisa. E veio me mostrar a outra coisa. Filho, vai pôr o pijama. Ele foi e voltou do quarto dele 5 vezes até pôr o pijama. Vive lá em Nárnia, como diz o Gustavo. Nossa, volta de Nárnia. Então, o que eu mais busco com ele, principalmente agora, que ele tá com quase 8 anos, já tá alfabetizando, já é o momento de pisar um pouquinho na terra, é trabalhar um pouco esse pezinho no chão, com óleos que tragam aterramento, um vetiver, um cedro, uma cenoura, um cajeput, que vão pisar na terra, né? Que vão sentir gengibre. O povo fala de aterrador, o povo pensa direto no vetiver. E esses outros óleos também trazem a gente pro chão, para essa realidade. Da mesma forma que árvores altas nos levam para cima, para longe, né? E algumas vão ter extremo equilíbrio, como por exemplo um cipreste, apesar de ser alto e olhar para cima, é uma árvore de estrutura forte, resiliente, aguenta. Então, Ayla, normalmente sim, o vetiver pode ser usado à noite, ele costuma ser bem relaxante, mas sempre vale o olhar. Será que essa pessoa, se eu botar um vetiver, não vai ficar pensando demais? Porque é tudo pra agora? Porque é tudo aqui, presente? Não sei, precisa avaliar, entendeu? Individualmente. E até pensando nessa questão de frequência, uma das coisas que eu achei muito legal quando eu li os livros e quando eu fiz o curso de psicoaromaterapia é sobre as ondas cerebrais, tá? A gente tem basicamente 5 ondas cerebrais. As ondas delta, teta, alfa, beta e gama, tá? Cada uma com a sua vibração ali na escala Hertz. As ondas deltas, ela basicamente só existem nos bebês, né? Que são aquelas ondas as mais tranquilas e suaves que existem, justamente de despreocupação total. Tem um boleto para pagar, esquece, tá tudo em paz, né? Não existe um despertar, uma consciência ali muito forte. Depois a gente tem as ondas teta, que são de 3 a 8 Hz, que daí a gente já encontra essas ondas, né, em eletroencefalograma, no sono profundo, né, num estágio de meditação profunda, que vai buscar aí esse relaxamento do inconsciente, do subconsciente, acho. As ondas alfa são de 8 a 13, quando a gente tá num estágio de relaxamento bastante profundo, mas sem sono. As ondas beta vão de 12 a 33 e é ali que a gente tem um pico de atividade neuronal. É quando eu tô trabalhando, é o estado que eu tô agora fazendo essa live com vocês e tudo mais. E aí tem as ondas gama que têm sido estudadas ainda, porque quando a gente começa a entrar num estágio elevado de consciência que é pouco explorado ainda, né? E isso também mexe com a nossa saúde, tá? Um corpo saudável, ele vibra entre 62 e 72 Hz. Então, um corpo abaixo disso, com 60, com 50, é um corpo doente, né? Nas literaturas, eles chegam a trazer... Quer ver? Ah, isso eu não anotei. Mas que acho que o câncer tem uma vibração de menos de 40 Hz. Então, o que a gente também encontra nos olhos? A possibilidade de adicionar essa frequência. Então, quando eu tô muito mal, usar óleos que tenham uma frequência muito alta é tão bom quanto usar um óleo que tem um antibiótico muito potente.
Porque eu estou mexendo com o meu campo energético. E mexendo com o meu campo energético, eu sou capaz de avisar o meu próprio corpo para funcionar. Gente, sabe uma coisa que eu aprendi muito sendo doula? Confiem na capacidade do corpo de vocês. O corpo de vocês sabe o que fazer. O nosso problema, digo, da sociedade atual, é ter a mania de buscar uma solução imediata para tudo. Eu fico doente, gripada. O que eu vou fazer? Eu vou correr na farmácia e vou comprar antigripal. Será que eu preciso? Será que não é melhor eu aceitar aquela gripe, deitar num cantinho, chupar uma laranja que é cheia de vitamina C e deixar o meu corpinho trabalhar? Repousar um pouco, descansar, assoar bastante o nariz. Ai, Nátia, mas você tá falando que ficar doente é bom? Não. Mas se o meu corpo entrou num estado de doença, significa que alguma coisa dele estava fora do equilíbrio. O próprio Dr. Malte fala que por que numa mesma casa uma pessoa fica gripada e de cama e a outra não? É o mesmo vírus. O que acontece? Uma pessoa tem o sistema imune mais forte, lá. Tá bom, a gente pode até buscar um monte de explicação científica para isso acontecer. Mas o fato é que uma pessoa bem, saudável, né, que está ali com as frequências vibracionais elevadas, que está bem, que está dormindo bem, que está comendo bem, comida também tem frequência energética. Alimentos são pura vibração energética. Né? Ou quando a gente fala você é o que você come, é sobre isso também. Né? E tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, se eu adoeci, e é algo, gente, de novo, eu não tô falando pra curar tudo com chazinho e suco de laranja. Vocês sabem que eu sou a que menos defende o movimento anti-indústria farmacêutica, né? Eu sou muito grata à medicina convencional e à indústria farmacêutica por tudo que a gente pode viver por conta disso. Mas, se eu tô lidando com uma gripe, um resfriado, né, uma dor de cabeça, e eu posso ouvir o meu corpo e atender esta demanda dele, eu vou fazer isso. E vou deitar, eu vou ficar quietinha. Vou até difundir uma melaleuca para dar uma limpada nesse organismo, beleza? Mas eu não preciso sair correndo para me curar daquela gripe. Eu preciso confiar que o meu corpo sabe combater tudo aquilo. Porque ele sabe. Né? Mesma coisa com febre. É o seu corpo trabalhando. Mesma coisa com tudo que a gente tem hoje. Então, usar a aromaterapia voltada para esse olhar do emocional e do vibracional é basicamente prevenir para que você não precise ir pro lado farmacológico dela. É você acordar e, nossa, hoje eu tô um pouquinho azeda. Acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de disposição. Tá bom. Vou inalar um pouquinho de tangerina, de mandarina. E agora eu vou cuidar de mim. E vou fazer o que tem que ser feito. Porque o pensamento, ele também é parte importante da nossa frequência, da nossa energia. E aí é tudo uma conversa que muitas vezes acaba indo para esse lado do charlatanismo, porque as pessoas vão para um extremo disso. Você está doente porque você atraiu a doença. Não! Você está doente porque o seu corpo não estava em equilíbrio. Um vírus entrou no seu sistema imune, no seu sistema do corpo e você ficou doente, né? E se for uma infecção, se for uma bactéria, você vai tomar remédio. Mas a gente pode se cuidar antes. A gente pode tentar buscar uma vida mais longa, saudável e alegre mesmo, cuidando das coisas básicas do dia a dia. E é por isso que eu falo que não precisa usar óleo sempre. Porque vão ter dias que eu vou acordar bem, disposta. E aí, se eu tô bem disposta, eu preciso pôr um cheirinho na minha casa? Eu posso pôr, mas eu não preciso. Ou melhor, eu posso fazer isso de uma forma consciente. Então, fazer um spray e borrifar ali para ter aquele momento
sem ficar difundindo horas. Ah, Nath, mas eu gosto, então tudo bem. Também não tem um grande problema. O difusor ligado o dia inteiro é o menor dos problemas, né? Até porque, dependendo do tamanho do ambiente, aí você tá recebendo muito pouco de moléculas químicas dentro do seu organismo, tá? E aí, falando dessa questão das vibrações dos óleos, a gente tem 3 óleos que chamam muita atenção. A rosa é o mais alto deles, então a frequência vibracional do óleo essencial de rosa é de 320 MHz, né? E aí uma vez alguém me falou do Stronger. Nath, mas por que o Stronger tem rosa e fala que é pra imunidade? Voilá! É um óleo que vai elevar a sua frequência energética em outro nível. Nath, não me sinto bem com rosa. Tá bom, tenta misturar com uma outra coisa. Não deu. Tá bom, usa outro óleo. A lavanda tem uma frequência energética de 118. A mirra e o olíbano de mais ou menos 105. Então, são óleos que naturalmente, lembra que eu falei que o corpo saudável vibra ali entre 62 e 72? Vão adicionar frequência nisso. Então, olha que legal, se de repente seu corpo caiu ali para uns 56, 57, você vai ter um óleo que vai ajudar a dar um up nele, para ele se manter energeticamente saudável. E é muito gostoso quando você começa a olhar para esses outros lados, porque você consegue sentir que o óleo ele vai ter muito mais ação do que às vezes você esperava que ele tivesse. O titri. Gente, pobre do titri só é lembrado como antibiótico. O titri, ele é um desinfetante energético sem igual. Da mesma forma que ele limpa bactérias, ele limpa a zuruca da vida. Olha que delícia! Manjericão, fazendo o mesmo exercício, né, de olhar para essa planta, para essa flor. Ele cresce em folhas, depois vem a florzinha toda delicada, toda bonita. O manjericão fala de proteção, fala de acolhimento, fala de digestivo também. Digerir sentimentos, digerir emoções. Sabe quando a gente engole seco? Aquela briga que você teve com o marido, que você não quis prolongar. E aí você engole e fica... E aí aquilo dá azia, refluxo, mal-estar, digestão dos olhos, digestão dos sentimentos. Manjericão. Ah, mas a química dele também fala disso. É, também, mas... E aí? No passado ninguém sabia que o manjericão tinha metilxavicol. E usavam, né? Então a sabedoria que carrega... Rosângela, olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu monto as aulas pra vocês, tá? E pego o livro pra montar a estrutura dos 3 pilares, eu fico percebendo que eu preciso de todos os óleos. Você quer ver, Érica? Vou mostrar pra ti. Vamos lá. Aqui. Manjericão. O manjericão traz à tona todos os problemas de autolimitação, baixa autoestima e baixa autovalorização, assim como a necessidade de julgar e estar no controle, sem considerar assim as consequências. Ele te ensina a aprender a discernir e a aceitar a verdadeira orientação, diminui a dúvida, a preocupação e outros medos. Gera entusiasmo ao desfazer a necessidade de carregar pesos que você não precisa carregar. Olha que interessante. Então, assim, é um óleo que, de novo, tá falando, né, sobre deixar aí. Leva. Mas olha como a química é importante. O manjericão metilxavicol não é um óleo fácil para todo mundo, porque ele pode ter ali essa questão levemente hormonal. Então procurem um manjericão linalol, porque o quimiotipo do óleo vai ditar esse cuidado. Por exemplo, um óleo que eu amo, tomilho. O tomilho é o óleo da coragem. Vai. E se der medo, você inala o tomilho e vai com medo mesmo. Preciso pular de paraquedas, é tomilho. Preciso
puta, encarar uma reunião que eu não quero de jeito nenhum, tomilho. Eu preciso voar de avião, que eu tenho pânico, tomilho. Só que o tomilho, timol, que é o mais comum, ele tem a questão hepatotóxica, né? E o timol, ele é bastante forte. E ele é ruim de passar na pele por conta do timol, que é dermocáustico. Então, não é um óleo que dá pra você fazer conchinha. Nem tampouco é um óleo que dá pra pingar no colar, porque de encostar aqui na pele, a gente sofre. Então, o que você pode buscar? O tomilho quimiotipo. Ah, cadê? Cadê meu tomilho? Ah, verbena. Ai, gente, eu amo, quero mostrar pra vocês. Noz moscada. Será que acabou? Nossa, gente, tô achando que acabou. Meu tomilho. Ah, não, tá aqui. Aqui, ó. Tomilho, quimiotipo, linalol. E aí, ele tem cheiro de lavanda. Mas ele tem a coragem do tomilho. Então, é um óleo que eu recorro quando eu preciso passar por esses momentos de onde tem que ir. Entendeu? Qual é o quimiotipo do manjericão da Doterra, Lívia? Não sei. Precisa perguntar pra eles, tá? E aí, quando a gente olha até pra essas questões de doenças, esse lado energético e vibracional também são muito importantes, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, que o olíbano é muito bom para a parte respiratória, o olíbano é um óleo que ele expande o cardíaco, né? Que ele traz muita conexão interior e, ao mesmo tempo, ele tira esse peso desta região do peito. Então, ele é bom para a parte respiratória também, né? Porque se eu tô tirando ali um peso que está prendendo a minha respiração, eu estou consequentemente trazendo uma sensação melhor para respirar. Então, essas questões todas de expandir a mente, de inalar para meditar, tudo isso vem dessa aromaterapia mais sutil, né? Que muitas vezes, 99% das vezes, a química não vai explicar. E os estudos científicos não vão explicar, né? Como eu falei, por que uma pessoa pode se sentir relaxada ao inalar hortelã-pimenta? Porque a hortelã-pimenta, ela organiza pensamentos. Ela clareia, ela põe cada pensamento numa caixinha. E se a pessoa estava ansiosa e estressada porque ela estava com os pensamentos muito bagunçados, a hora que organizou, ela consegue relaxar. Né? Então a gente vai ter isso para vários óleos, né? A ancoragem do vetiver e do cipreste, a atenção melhor com alecrim, com capim-limão. Mas não, de capim-limão me dá sono. Aí tudo bem, a gente não vai usar ele para uma pessoa que sente sono. Mas talvez uma pessoa que se sinta só relaxada pode usar um capim-limão com vetiver, né? Para prestar mais atenção. Para pessoas que fantasiam muito, o Petit Grain, que também fala de leveza, de luz solar, mas fala mais ali do contexto mais vinculado ao tronco, né? Já tem um pouco mais de conexão com a madeira, com a terra. Lívia, essa parte de emoções e coisas, né, durante a gestação não é minha zona de conhecimento, né? E eu, inclusive, tomo um pouco de cuidado, porque eu já acho que ser mãe é carregar uma culpa tão grande que se a gente for pra esse lado, a gente vai deixar as mães muito doidas, tá? Quando o Enzo era pequeno, ele tinha refluxo. Uma vez uma terapeuta virou pra mim e falou que o refluxo era uma maneira da criança falar, olha pra mim. E eu fiquei desesperada. Eu passei, 2 dias, assim, focada nele, desesperada, porque eu achava que ele, né, não tava olhando pra ele. Porra, eu tava olhando pra ele, ele era um bebê recém-nascido, eu tava com ele 24 horas por dia. Era óbvio que eu tava olhando pra ele, né? Mas enfim,
isso também são opiniões pessoais, né? Então, a gente precisa saber essas questões, porque emoções, gente, são, né, a base ali da nossa sobrevivência, né? Inclusive, o medo é um sentimento necessário para nossa sobrevivência, mas tudo aquilo que entra em desequilíbrio pode acabar nos trazendo algum prejuízo, inclusive de saúde, né? Então, quando, por exemplo, eu falo de trauma, se eu tenho uma criança que é muito ansiosa e não sei o que, e não sei o que lá, e aí quando você começa a pegar a história dessa criança, você vê ali um momento disruptivo de trauma, vamos cuidar desse trauma, porque senão nada vai sanar essa ansiedade dessa criança. Ou deste adulto, né? A gente precisa ter esse olhar sobre a origem dessas emoções e desses sentimentos. Então, dentro da psicoaromaterapia, e eu tô consultando aqui justamente pra saber que a gente tá chegando ao fim e que eu não esqueci de falar nada, a gente vai ter aí toda essa questão de buscar aquilo que nos faz bem no final das contas, né? Se eu inalo um óleo de alecrim e aquele óleo de alecrim me traz uma sensação boa, pronto. Tá tudo ótimo, é com ele que eu vou ficar, né? Inclusive porque a gente percebe que se sentir bem ao inalar um óleo vai trazer reações emocionais, consequentemente hormonais, muito boas, independente da molécula química daquele óleo essencial, né? Então, só fazendo aí uma recapitulação, anotem. Óleos que dão colo, carinho, bergamota, camomila, cipreste, manjerona, a rosa, gente. O óleo de rosa é, assim, invistam. Eu sei que ele é caro. Eu sei que ele não é um óleo que a gente, né, vai ter ali na farmacinha logo no começo da nossa vida na aromaterapia. Mas quando der, invista em um. Compra o a 10% da Laszlo. O Chá Dia, acho que tem diluído também, né? Vejam na Harmonie, que a Harmonie tem óleos raros com preços bem bacanas. Então, aproveitem óleos que são mais caros para buscar essas alternativas, né? E aí é óbvio que você não vai pingar rosa no difusor. Não faça isso com o seu óleo de rosas, né? Mas, num momento pontual, você vai fazer um rolão com ele e vai usar. Porque ele vai ser insubstituível, né? Alguns óleos têm essa força. Então, a gente precisa entender essa mensagem subliminar, digamos assim, dos óleos. Óleos que falam de força, de movimento, de virar a página, de deixar aí. Canela. Quem aqui sopra canela todo dia 1º do mês? Quando eu não sopro, meu marido lembra. Amor, hoje é dia de soprar canela. Por quê? Porque movimenta, traz fluidez, traz força, prospera, novos ares, né? O coentro, o gengibre, o gerânio. O gerânio fala muito de força, de movimento. Quando a gente fala de raiva, a gente tá falando de inflamação, de uma sensação de... Ai, minha cachorra tá aqui. De uma sensação de... quase um calor, né, dentro da gente. Então, óleos que têm ação anti-inflamatória trabalham essas emoções pesadas, essas emoções meio quase como uma cólera, assim, um calor ali na região das vísceras. Então, de novo, a camomila, os óleos frios, hortelã, manjericão, né? E aí, olha como é muito sutil, olha como o equilíbrio é super importante. A hortelã, em excesso, pode acabar fazendo essa raiva vir à tona. E aí a pessoa começa a botar tudo aquilo pra fora, sem filtro, brigar com Deus e o mundo, por quê? Porque ela não segura mais a raiva dentro dela, ela põe pra fora. E aí também não é legal, né, gente? A gente vai precisar encontrar um meio do caminho. Vamos trabalhar essa raiva, botar pra fora e colocar um band-aid, fazer um carinho, fazer um curativo por conta disso, né? E os nossos sentimentos primários, que são esses de raiva, tristeza, medo, amor, eles são os mais importantes de serem olhados,
né? Depois vem as emoções secundárias, que vão depender do ambiente, que são sentimentos já mais abstratos, né? Então, culpa, vergonha, orgulho. E aí, gente, isso... Olha lá, Lia, você fica com muita raiva? Eu percebo que quando eu fico muito tempo com meu bastãozinho de hortelã, eu começo a ficar meio desbocada, né? Então vamos trocar. Vamos colocar um manjericão aí, uma camomila. Vamos trazer um pouquinho mais de calma, né? Olha só. Eu tinha pego um negócio muito interessante aqui. Alguém já viu aquelas coisas de passar nos lugares do corpo? Tem um livro muito bacana que é O Corpo Fala, O Corpo Consciente, alguma coisa assim, que fala muito dessa questão da linguagem corporal, né? E aí tem algumas vertentes da psicoaromaterapia que fazem isso. Então, para uma pessoa inflexível, né, para uma pessoa muito rígida, usar óleos que tragam essa flexibilidade. Lembra do capim-limão? A palma rosa, né? O manjericão, a manjerona, são todas coisas que balançam com o vento e não caem. Atrás do joelho. Por quê? Porque daí você dobra a pessoa. Ela fica flexível, né? Assim como o orgulho fala muito do topo da cabeça, né? Então, isso também aí entraria numa um outro olhar que eu nem tenho conhecimento. Eu tô trazendo aqui de anotações da minha formação de psicoaroma, né? Mas a gente precisa, muitas vezes, ouvir a nossa própria intuição. Parar de ir tanto nessa onda do protocolo. Gente, protocolo para burnout. Quem? Como? Quando? Como que essa pessoa tá? Ela tá surtada, trabalhando igual uma louca, e o burnout dá quando ela para de trabalhar. Porque eu conheço pessoas que tiveram burnout assim, que se sentem bem trabalhando, mas quando estão sem trabalhar estão surtadas. E eu conheço pessoas, eu fui uma delas, que recentemente quase burnoutei, que eu sentava no computador e começava a formigar, eu sentia falta de ar, eu sentia desespero. E aí são abordagens diferentes, né? É claro que, os olhos que vão falar disso, o ylang-ylang, a bergamota, né? Que vão trazer coração, que vão trazer sentimento. Burnout fala muito de racional demais, trabalho demais, cabeça demais. Então a gente olha suave. Inveja. Inveja é um sentimento tóxico. E, gente, todo mundo sente inveja. Você sente inveja. Eu sinto inveja. A gente não fala, porque a gente tem vergonha. Mas todo mundo sente. Né? E tá tudo bem sentir inveja. O que a gente precisa é lidar com ela. Né? Se olhar e falar assim, putz, que sentimento feio, eu preciso parar, porque senão isso vai virar uma coisa tóxica. Mas é normal sentir inveja, né? A inveja, normalmente, ela traz aquela questão de desejar o que o outro tem. E eu tenho feito muito exercício de toda vez, né? Hoje, graças a Deus, é muito menos frequente. Mas que eu invejei algo, né? De alguém que, putz, eu também trabalho tanto, cara, e eu ainda não consegui comprar o carro que eu queria. Eu também trabalho tanto e eu não posso levar meu filho nesse lugar. E, putz, ela vai pra praia todo final de semana. É uma forma de inveja, né? E aí eu penso assim, tá bom, o que eu posso fazer com isso? Nada. Eu posso trabalhar e olhar pra minha realidade e agradecer. E ao mesmo tempo eu posso pensar em promover uma limpeza energética em mim mesma, desintoxicar, né, o meu serzinho desse sentimento ruim que eu senti. Que tá tudo bem sentir, mas melhor ainda se eu puder eliminar. E aí os óleos detox, alecrim, verbenona, junípero, limão, pimenta. Para de querer desintoxicar só os hambúrguer que vocês comeram, né? Vamos desintoxicar esse monte de sentimento ruim que a gente tá guardando por aí. Vamos desintoxicar essa sensação de se comparar com o outro, né? A gente vai falar muito disso no meu projeto de 2024. 52 semanas de planejamento, tá? Que vai ser outra live. As nossas... lives de bate-papo aromático vão continuar acontecendo, mas eu vou incluir mais uma de segunda de manhã. Pra gente começar a semana planejando a nossa vida. E planejar a nossa vida é falar sobre isso também. É sobre eu vou me comparar. Eu vou me frustrar. E o que eu faço com isso?
né? Então, a gente precisa entender que os óleos vão muito além dessa questão de, um óleo para diabetes. Doenças autoimunes falam muito sobre culpa, sobre a pessoa que engoliu quieta a vida inteira. Dei uma bronca na minha sogra faz pouco mais de uma semana, né? Bronca entre aspas. Minha sogra é diabética, tem psoríase, artrite psoriática, doença reumática, um monte de coisa autoimune. Eu falei pra ela, falei, sogra, retórica, tá? Não precisa me responder não, só pensa com carinho. O que você tanto engole? O que você tanto guarda aí dentro, quietinha, por trás desse sorriso que não tá saindo? E que fez seu pâncreas pifar? E aí você joga no ar, a pessoa que se resolva na terapia dela, né? Brincadeira. Nath, qual que é a diferença do alecrim verbenona para o alecrim da doterra? O alecrim, ele tem 3 quimiotipos, basicamente. O quimiotipo cineol, o quimiotipo cânfora e o quimiotipo verbenona. O quimiotipo cineol é o mais comum. Quando não vem escrito, normalmente é o quimiotipo cineol, tá? Que é muito bom para as questões respiratórias e tem um pouquinho de cânfora. O quimiotipo cânfora, ele também tem cineol, mas ele tem mais cânfora. Ele tem 25% de cânfora. E o quimiotipo verbenona é o único dos 3 que tem, acho que 15% de verbenona. Que é uma acetona que faz esse processo de desintoxicação. É muito maravilhoso. Pra ressaca, pra fígado irritado, pra gordura no fígado. Aqui é usar o limão, gente, o tempo todo. 2% de alecrim verbenona com grapefruit, aplica topicamente na região do fígado toda noite antes de dormir por 21 dias. Me conte depois, tá? Além de tudo, você também vai digerir todos esses sentimentos ruins, porque o fígado é o órgão que guarda essa dor, né? Essa raiva. E, gente, acho que é isso. Putz, teria muito mais coisa pra gente falar, mas aí a gente ia passar a noite aqui, né? E eu nem sou a pessoa que trabalha exclusivamente com a psicoaroma. Eu equilibro tudo nos 3 pilares, porque pra mim é o que faz mais sentido, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta enquanto eu faço essa revisão? Olha, gente, eu tô revisando minhas anotações. Eu acho que tem um material muito bom aqui pra gente montar uma aula de chakras lá pro Sinergia. Tem lavandinha aí, né? O que vocês acham da gente fazer uma aula de óleos essenciais e os chakras? Não vai ser uma aula super profunda, porque, né, vai ser baseada no que eu aprendi, não na minha especialidade. Mas eu acho que pode ser um caminho. Repetir o que, Érica? Não entendi. Aqui, chakra cardíaco, amor próprio, laríngeo. Voltou? Fígado, limpar emoções, limpar raiva. Alecrim verbenona e grapefruit, os dois juntos, a 2%. Aí agora vocês vão ter que fazer conta. 21 dias aqui na região do fígado. Não é pra beber, não é pra ingerir, tá? É pra passar aqui no fígado. Todo mundo sabe onde fica o fígado? Ó, peito direito um pouquinho embaixo. E é isso, gente. Ai, eu adoro falar dessa parte. Nossa, é tão gostoso, porque é tão leve você pensar nessa parte de autoconhecimento, sem ficar super querendo explicação científica pra tudo. Gente, a glândula pineal, ela é ativada e é muito legal toda essa parte, né? Tem aula de psicofarmacologia dentro da formação. O Guilherme trouxe algumas explicações sobre essa questão dos neurotransmissores e tudo mais, que são incríveis. Mas o nosso corpo é muito mais do que neurotransmissor e hormônios. Voltou? Perdi o final. Bom,
É isso, meus amores. Muito, 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 muito obrigada. Má e as outras pessoas que pediram pra salvar. Eu vou tirar daqui e vou colocar lá no YouTube, tá? Porque a live lá fica mais fácil de ser assistida. Ela é muito comprida. Vocês podem colocar em 2x, enfim, né? Eu tenho percebido que funciona melhor quando eu jogo esses vídeos tão longos lá pro YouTube. Então, obrigada, meus amores, pela companhia de hoje. Semana que vem teremos bate-papo aromático? A princípio, sim, tá? Eu estarei por aqui, passarei Natal e Ano Novo aqui. Meu aniversário está chegando, aceito presentes. Mas eu aviso vocês, mas já me mandem no direct, na caixinha, temas que vocês gostariam de ver por aqui, tá bom? Eu amo compartilhar um pouquinho disso com vocês e muito, muito, muito obrigada pela companhia sempre, tá bom? Um beijo e até a próxima.